Boa noite a todos. Boa noite. Fazia tempo que eu não trocava de cadeira. É um compromisso bem maior. Mas a alegria é a mesma. Estarmos todos juntos e podermos refletir e nos impregnar de energias boas que essa casa tem. Ela reserva a cota que cabe para cada um de nós. Então, eu pensei de trazer para a nossa reflexão da noite uma questão que é fundamental para nós, espíritos encarnados a caminho do progresso. Eu tenho 5 títulos, depois vocês escolham o que melhor simpatizarem. Pensar bem para estar bem, ou fazendo uma analogia, diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Mas nós poderíamos ir além. Quem sabe, orai e vigiai. E ainda lembrando Jesus, nós nunca podemos nos esquecer dele. Vós sois deuses, se quiserdes, poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. E para quem gosta de música boa, eu acho que não é só a minha opinião, eu acho que ela é boa mesmo. Tocando em frente de Renato Teixeira e Almir Sater, diz: todo ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Como assim? O Espiritismo nos diz, e está lá, questão 27 das primeiras do Livro dos Espíritos, que Deus, Espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe. Mas eles complementam. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. Numa outra obra maravilhosa de Allan Kardec, a Gênese, item 27 do capítulo 2, diz assim: o homem é um pequeno mundo cujo diretor é o espírito e no qual o princípio dirigido é o corpo. Nesse universo, o corpo representará uma criação da qual o espírito seria Deus. Uma analogia. Os membros desse corpo, os diferentes órgãos que o compõem, seus músculos, nervos, articulações, são igualmente individualidades materiais, se pode dizer assim.
o espírito assente todas as sensações, mesmo que simultâneas. Discerne-as, analisa, assinala para cada um a sua causa e o seu lugar de ação por intermédio do fluido perispiritual. E aí a gente tem nessa rápida figura Deus, o Espírito, a matéria e o fluido cósmico. Para a gente ter uma compreensão, quem estuda desde a primeira aula até a última, a gente fala no fluido cósmico universal, porque ele é que dá origem a tudo. As várias combinações resultam em tudo que a gente possa imaginar em termos de matéria. Mas digamos que, para se ter uma ideia, é como o ar, que está em toda parte e nós respiramos e nem nos damos conta. Assim também. E aí, Kardec explica: os fluidos espirituais, que constituem um dos estados desse fluido original, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, e aqui adentramos no nosso tema, são o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Eu não sou muito bom em ciência, mas parece-me que isso é uma certeza, onde não, no vácuo o som não se propaga. Então, o ar é o veículo do pensamento. O ar é o veículo do som. E esse fluido universal é o veículo do pensamento. Continuando. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Nesse mesmo livro, A Gênese, do Allan Kardec. Então, pelo pensamento, os espíritos imprimem aqueles fluidos tal qual direção, aglomeram, combinam, mudam as propriedades, como um químico muda a dos gases de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. E aí nós adentramos no porquê do nosso tema da noite. O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Também, por certo, que todos já conhecem, porque é da essência da compreensão da nossa condição de espírito imortal, hoje encarnado na Terra, que nós somos uma tríade. Nós somos espírito, uma flama, uma chama, uma energia, que tem um corpo fluídico de uma matéria muito diferente da nossa, mas ainda assim matéria, e para o nosso aprendizado na Terra, um corpo de carne. Então, perispírito é o intermediário. Quando nós desencarnamos,
e por certo para alguns essa palavra não soa muito comum, muito compreensível, por que os espíritas falam em desencarnar e não em morrer? Porque é exatamente isso que acontece. O espírito deixa a carne e se transporta com o seu corpo perispiritual. Ele deixou a carne, desencarnou, porque não morreu. Então, o espírito quer, perispírito transmite e o corpo executa. Tem uma questão que eu vou falar só para deixar assim, se tudo mais não ficar isso aqui, eu garanto que alguém vai ficar se perguntando como é que é. Tem um livro aqui, é dessas obras que o Chico escreveu e que deve dar tese de mestrado, doutorado, é de uma profundidade imensa. Evolução em dois mundos. No capítulo 2, Corpo Espiritual, ele diz assim: para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, que é esse perispírito, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na verdade, é o corpo físico que o reflete tanto quanto ele próprio. Corpo espiritual retrata em si o corpo mental, que lhe preside a formação. E tem uma nota: o corpo mental, assinalado experimentalmente por diversos estudiosos, é o envoltório sutil da mente, e que por agora não podemos definir com mais amplitude de conceituação. Então, por que eu trouxe isso? É porque há, às vezes, algum questionamento. Uma hora fala em pensamento, outra hora fala em mente, outra hora fala em espírito. O espírito pensa através da mente. O espírito quer, pelo espírito transmite, o corpo executa. O Divaldo Franco, no livro Vida, Desafios e Soluções, diz: o ser humano experimenta, em média, 60.000 pensamentos dia. Utilizando positivamente esse poder, compreenderá o sentido das palavras de Jesus, que eu propus que fosse um dos títulos da nossa reflexão de hoje. Vós sois deuses e podeis fazer tudo quanto faço e muito mais, se quiserdes. Mas por quê? Porque nós somos o que pensamos. Tudo que somos surge com nossos pensamentos. Com nossos pensamentos, nós fazemos o mundo. Buda. Buda sintetizou nessa frase o sentido de tudo. Quem está mais no fundo não vai perceber, mas no livro de Chico, Instruções Psicofônicas, temos lá: o sentimento elevado gera o pensamento elevado, e o pensamento elevado garante a elevação da existência. O que acontece?
nós somos uma antena repetidora, captadora e reprodutora. O pensamento se propaga, como nós vimos, pelo fluido cósmico, e é a velocidade incalculável, mas ele vai na direção que nós desejamos e carregado do sentimento que nos domina quando ele é criado, esse pensamento. Então, a qualidade do nosso pensamento depende do sentimento do nosso coração. Emmanuel, na sua sabedoria, diz no livro Fonte Viva: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas para o nosso progresso. Porque tudo começa com o pensamento. O orai e vigiai. O vigiai começa lá também. Tem uma passagem nas obras do Kardec que eles traz um exemplo, aliás, são os espíritos que repassam para ele. Eu não gostei do jeito que o Rodrigo me olhou e eu fiquei pensando, depois eu vou ter que ter uma conversa com ele. Eu ainda não conversei, eu só pensei, mas eu já criei uma imagem agressiva, eu já produzi essa cena mentalmente. Então, vigiar o pensamento tem essa finalidade: evitar que ele se transforme em palavras ou ações. E, orando e vigiando, vai chegar o momento que sequer pensaremos no mal. Uma outra de o oxigênio mantém o corpo. A onda mental sustenta a vida. Quando a gente está assim, meio down, isso é de uma letra de música, né? O estado está meio depressivo, né? Lembra do Cascão com aquela nuvenzinha preta? É isso aí. É isso aí. Nós, não é a nuvem, não é a nuvem. Nós vamos estar atraindo, captando com essa antena todos quantos estiverem também depressivos, tristes, magoados. Por quê? Porque há um processo chamado sintonia, em que os pensamentos que são emitidos numa determinada frequência vão se entrelaçar com todos os pensamentos que estiverem naquela frequência. Se todos nós aqui fizéssemos parte de um grupo de WhatsApp e o Rodrigo mandasse uma mensagenzinha assim, ó, pede para o Antônio terminar logo, todos os celulares e sons diferentes, né? De acordo com as preferências de cada um, mas todo o celular tocaria ao mesmo tempo. Ele entrou na faixa, na mesma frequência. Assim é o nosso pensamento.
Esse livro é ótimo, Sueli Kaldashuber, Os Poderes da Mente. E ela esclarece assim, muito simplesmente, é a mente que comanda o cérebro, pois ela expressa o espírito, sendo um de seus atributos. Pode-se fazer também uma pergunta para os amigos. É você que comanda seus pensamentos? Ou são os seus pensamentos que dirigem você? Estou fazendo para mim também. Porque há momentos em que nós, eventualmente, entramos num processo, seja emocional, seja profissional, em que alguma coisa nos incomoda, nos atrai atenção, dependendo do tamanho desse problema, é ele que manda em nós. Nós não conseguimos nos afastar. Mas precisamos, porque nós somos o Senhor. Nós somos o Senhor. Um outro livro maravilhoso, Minha Mente, Meu Mundo, Walter Barcelos. Minha mente é meu mundo íntimo, onde cada pessoa constrói seu ambiente de paz ou intranquilidade, luz ou trevas. Pensar bem para estar bem. Estou incomodando vocês aí, né? Para lá e para cá, desculpa. Eu não, é a primeira, eu estou estreando pela primeira vez. Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. Por quê? Se nós pensamos de forma positiva, se nós sabemos que está lá no Evangelho aquela passagem assim que é a receita absolutamente insuperável para o nosso progresso, uma só é a senha: caridade. Para o nosso progresso, é preciso que nos conscientizemos de que nós somos filhos de Deus a caminho do progresso, a caminho da evolução. E que o poder, disse Jesus, está em nós. É só nós decidirmos qual a qualidade que vamos dar aos nossos pensamentos. E para finalizar, então, qual é a receita? Bolo é com a dona Norma, mas essa receita aqui eu vou dividir com vocês. A receita é dar cumprimento à recomendação de Jesus: oração e vigilância. Atentos aos nossos pensamentos. Na dificuldade, a oração. Porque aí, na oração, sem sombra de dúvida, que nós vamos entrar numa sintonia com os nossos anjos guardiães, nossos mentores, nossos guias, aqueles familiares de outras tantas e tantas vidas, amigos assim de fé. E aí a proteção chega. Essa energia trocada, essa vibração,
ela vai nos impregnar. E aí aquela frase deve ser dita assim: mente sã igual a corpo são. Porque o nosso corpo, ele é influenciado por essa energia que produzimos, porque, como toda usina, ao partir de nós, nós já estamos impregnados daquela vibração. Ela fica conosco. Orai e vigiai. Eu que mando nos meus pensamentos, ou mais das vezes são eles que me dirigem. Nós somos um espírito imortal a caminho do progresso, caminho da felicidade. E a felicidade está onde nós a colocamos. Mas diz o poeta que nós nunca a pomos onde nós estamos. É preciso entender. Vamos pôr. Vamos entender que o nosso progresso depende de nós nos comportando como filhos de Deus em consequência, irmãos dos nossos irmãos. E fazendo bem, seremos felizes, porque cumprindo o que Jesus pediu. Fazei ao outro o que gostaria que nos fizesse. Obrigado pela atenção de vocês.